Oi pessoal, eu sou a Nádia, mais conhecida como Raposinha, e nesse vídeo de menos de 10 minutos eu vou te ensinar a confeccionar esse livrinho do coelhinho, que ele é um livro pinta e lava. Vamos aprender? Esse daqui é um kit que às vezes eu tenho disponível na loja. Se você tiver interesse, me chama para ver a disponibilidade. E nesse kit ele já acompanha o tecido estampado, que esse daqui é um tecido de poliéster, e também já acompanha a canetinha. Mas eu tenho ele na versão digital para você estampar quantas vezes precisar. Ele é composto por capa, interna 1, interna 2, contracapa e também tem 6 almofadinhas. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a montagem. Então, aqui a gente vai separar a parte da capa junto com a parte da contracapa, que essas partes a gente vai costurar junto. Então, vou pegar a frente do meu tecido, colocar de frente com a outra parte do tecido. Então, frente com frente, capa e contracapa. Eu tô usando o feltro para ser o meu estruturador, mas vocês podem utilizar manta R1, forrobel ou aquela manta R2. Eu gosto mais de utilizar o feltro, porque eu acho que o custo-benefício dele é melhor e ele é mais fácil de encontrar. Aqui eu só tô prendendo com alfinete para ficar mais fácil na hora da gente costurar. Eu vou prender os 3 tecidos, tá? Tanto as estampas quanto a parte do meu feltro. Vou fazer isso com as duas partes. Agora eu vou pegar o interno 1 e vou fazer a mesma coisa com a estampa que tá escrito interno 2. Aqui é a mesma coisa, não tem segredo, só tenta deixar a parte da linha lateral bem alinhada para na hora que a gente for costurar não ter erro e ela não ficar aparecendo. Aqui eu também prendo com alfinete. Se vocês tiverem aqueles grampos, também pode prender com o grampo. É só para dar mais segurança na hora que a gente for costurar. Então, prende todos os lados. Eu gosto de colocar um alfinete aqui no cantinho para ter certeza que todos os biquinhos vão estar certinho na hora que a gente for costurar. Aqui embaixo tem essa abertura, a gente não costura ela, tá? A gente dá um retrocesso no começo dessa linha, passa por toda a volta e deixa essa abertura para a gente desvirar. Para fazer as almofadinhas é bem simples, eu vou usar outro pedaço de feltro, aqui é o feltro branco também, mas vocês podem fazer essa parte utilizando qualquer tipo de tecido também. Eu vou colocar a estampa virada pro feltro, pro lado liso do feltro, e aqui eu vou prender só para facilitar na hora da costura também. Vou passar uma costura aqui em toda a volta e deixar a abertura pra gente desvirar. E vou lá pra máquina costurar tudo. Depois que tiver costuradinho, ó, repara que eu costuro pra dentro dessa linha. E agora a gente vai só recortar aqui o excesso do tecido e do feltro. Corta rente a sua costura, mas toma cuidado pra não cortar a linha, tá? Porque senão vai descosturar tudo. Então, é só tirar o excesso de toda a volta das nossas páginas e depois a gente vai fazer um piquezinho aqui nessa pontinha. Então, tira aqui, ó, o excesso do tecido, mas sempre tomando cuidado para não pegar na costura, porque se descosturar, vai ter que costurar tudo de novo. Aqui na parte da abertura, eu vou recortar somente o feltro, ou se você utilizar a manta, você vai recortar somente a parte da manta. A parte do tecido deixa assim sobrando mesmo, que fica mais fácil pra gente costurar depois e dar o acabamento. Começo desvirando pelas pontinhas, ó, repare que como a gente fez aquele piquezinho, a parte de desvirar fica bem certinho. Então, vai desvirando, deixa todas as pontinhas bonitinhas, ajeita, se precisar pode colocar a ponta da tesoura assim, mas lembrando sempre de tomar cuidado para não estourar a costura. Desvira tudo, vai acertando todos os cantinhos. Se vocês quiserem, pode passar com ferro também, que facilita na hora de costurar, porque aí ele já vai ficar todo certinho. Aqui é a parte que sobrou do tecido, vocês vão colocar para dentro e vai deixar rente com a parte que a gente já costurou. Aí, essa abertura aqui, depois a gente vai rebater toda a volta da nossa página para fechar a abertura e já deixar um acabamento melhor. Eu gosto de colocar um alfinete aqui também
para o tecido não ficar escapando. Faz isso com as duas partes, aí ele vai ficar assim, todo costuradinho. E a parte interna é a parte menor. Esse livrinho em específico, ele não tem uma historinha contando, né? Então, ele é só a figura. Mas os outros livrinhos que tem aqui na loja, eles têm ordem. Então, aí vocês olham certinho para colocar na ordem, para a hora que for virar a página não ficar errado. Deixa sobrando um pedacinho nas duas extremidades, deixa ele bem centralizado. Prende com alfinete e agora a gente vai precisar de uma régua para poder fazer a marcação. Aqui na capa, onde está escrito o nome do livrinho, esse daqui está escrito Coelhinhos, a gente vai fazer um risco na parte de baixo da escrita e o outro risco na parte de cima da escrita. Tem mais ou menos 1 centímetro. Eu deixei aqui de distância entre um risco e o outro. E aqui a gente vai fazer uma costura nessa linha para montar o nosso livrinho. Aí depois de costurado, ele vai ficar assim. Aí já dá para virar as páginas, ó, ele fica bem bonitinho. Lembrando que esse livrinho não tem ordem as páginas, tá? Mas nos outros vocês olhem certinho para costurar certinho. E esse daqui ele fica de pé também. Aí agora a gente vai recortar aqui a nossa almofadinha para poder encher e costurar. Eu quis fazer ela cheia com a fibra, mas vocês podem fazer ela no estilo slim também, igual o livro, que também fica bonitinho. Mas eu quis fazer em estilo almofadinha mesmo. Então, eu recorto bem rente a costura e deixo esse pedacinho também pra gente poder desvirar e encher a nossa peça. Aqui não precisa recortar a parte do feltro, tá? Igual eu fiz com o livro, porque aqui, como ele só tem duas partes, tem que deixar para depois a gente conseguir colocar para dentro e fazer a parte do arremate da nossa almofadinha. Então, aqui a gente vai fazer isso, esse desvire com todos. Aí, depois que tiver assim tudo bonitinho, desvirado, a gente vai encher ela com fibra. Eu gosto dessa fibra siliconada, essa daqui é da Santa Fé, que ela é anti-alérgica e ela fica bem fofinha. Enche ela, mas sem deixar ela muito cheia, porque senão depois vai ficar mais difícil da gente costurar ela à máquina. Mas aqui depois que você encher, ó, ajeita certinho o tecido lá pra dentro. Pode fazer o pontinho invisível à mão ou passar uma costura reta na máquina. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu ajeito ali a parte do tecido e eu dou um retrocesso no começo. Eu uso a tesoura pra ir me auxiliando. Dou um retrocesso no começo da costura. Vou costurando bem devagar, tomando cuidado para pegar as duas partes, tanto a do tecido quanto a do feltro. E no final eu também vou dar um retrocesso, que é para dar um arremate na costura, para ela não soltar. E depois de tudo costuradinho, ela vai ficar assim. E a gente vai fazer isso com todas as almofadinhas. Aí depois de pronto, ele vai ficar assim. Olha que coisa mais fofinha. Fica uma gracinha, é muito fácil de confeccionar. Eu utilizei o feltro, mas vocês podem utilizar o tecido que vocês quiserem. Agora eu vou mostrar como que ele fica pintado e como é fácil de lavar depois para a criança reutilizar. Esse é um brinquedo sustentável que dura muito tempo e ele pode ser utilizado em várias ocasiões. Esse é no tema de Páscoa, mas eu tenho outros temas também na loja. E como eu tinha explicado, eu tenho ele às vezes, não é sempre. Mas pode me perguntar, se tiver disponível, eu vou colocar lá na loja. Que ele já vai assim, o tecido estampado com um kit de canetinha. Mas como eu tinha explicado, eu tenho ele na versão digital, que você pode imprimir quantas vezes você precisar. E pode fazer também esse livrinho em papel, para a criança pintar com um lápis, ou você pode fazer ele com a sublimação, assim, igual eu fiz, e estampar quantas vezes precisar, e você pode ficar utilizando o arquivo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto, ele é muito legal, ele é super sustentável, muito fácil de confeccionar, e tem outros temas também. Então, esse foi o projeto de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e o seu comentário sobre o projeto. Beijinho e até breve!